O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Uma abordagem de rotina da Polícia Militar terminou em confusão no último sábado em Itajaí. Descontentes com a ação da polícia, moradores do bairro Nossa Senhora das Graças investiram contra a guarnição, que precisou de reforço. O caso foi registrado por uma câmera de monitoramento. Era por volta das 3 horas da tarde quando policiais abordaram suspeitos em frente a uma casa na entrada do bairro. Em minutos, moradores contrariados com a abordagem cercaram a guarnição, questionando a ação. Não demorou até que um tumulto se formasse em meio ao empurra-empurra, como mostram as imagens da câmera que flagrou o incidente. Quando a guarnição se viu cercada, foram os policiais na central de monitoramento que enviaram um reforço. O tumulto terminou sem feridos. Um dos envolvidos teve que assinar um termo circunstanciado por ter empurrado um policial e foi o único que acabou algemado. O tenente da Polícia Militar de Itajaí salienta que, além do bairro Nossa Senhora das Graças, a polícia tem encontrado resistência no bairro Imaruí. Lá, viaturas já foram recebidas com pedradas. E uma manutenção na rede de abastecimento vai deixar os moradores dos bairros Meia Praia e Gravatá e Navegantes sem água nesta quinta-feira até o início da tarde. O abastecimento deve ser normalizado gradativamente após a conclusão dos serviços. A Secretaria de Saneamento Básico da cidade informou que a interrupção é devido à instalação de um pressurizador de pressão na rua Helmut Becker, na Meia Praia, para melhorias na distribuição de água tratada à população local. A Secretaria solicita que os moradores economizem água e evitem desperdícios neste período. Os usuários que tiverem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone que aparece aqui no rodapé, 3342-2794. Mais pessoas fumam no mundo todo hoje do que em 1980, à medida que o crescimento populacional dispara e cigarros ganham a popularidade em países emergentes como China, Índia e Rússia. Os dados foram publicados como parte de uma série de artigos relacionados ao tabagismo. Os Estados Unidos marcaram nesta quarta-feira os 50 anos de um alerta contra os males do tabagismo. Desde que a campanha contra o fumo foi lançada em 1964, o número de fumantes no país caiu. As organizações sanitárias americanas comemoraram os resultados da luta ao lobby do cigarro, mas no resto do mundo a situação não é a mesma. Um estudo publicado na terça-feira revela que mais pessoas fumam hoje do que em 1980. O aumento é uma consequência do crescimento populacional e também do ganho da popularidade do tabaco em países emergentes como China, Índia e Rússia. O número de cigarros fumados anualmente também aumentou 26% nas últimas 3 décadas. A boa notícia é que, apesar do aumento, as taxas de tabagismo caíram porque mais pessoas se conscientizaram dos riscos para a saúde. O estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, mediu dados de 187 países e descobriu que a taxa mundial de tabagismo entre os homens era de 41% em 1980, mas desde então caiu para 31% em média. Entre as mulheres, a prevalecência estimada do consumo diário de tabaco era de 10,6% em 1980 e em 2012 este percentual havia caído para 6,2%. E pelo menos 9 pessoas morreram nesta quarta-feira em um incêndio a bordo de um trem noturno perto de Mumbai, no oeste da Índia. O incêndio, de origem indeterminada, destruiu 3 vagões de um trem que ia de Mumbai para a cidade de Dehradun. O fogo provocou uma fumaça densa nos compartimentos onde os viajantes dormiam. A companhia responsável pelo trem, a Western Railways, confirmou a morte de 9 pessoas. Muitos passageiros conseguiram fugir, forçando as portas traseiras dos vagões. No mês passado, o incêndio deixou 26 mortos também em um trem noturno no sudeste da Índia. E africanos protestaram em Israel contra a política de imigração do Estado hebreu. O parlamento israelense aprovou uma lei que autoriza as autoridades a prenderem por prazo indeterminado imigrantes que não tenham vistos válidos. A quarta-feira foi de protesto em Jerusalém. Segundo a polícia, mais de 10 mil africanos se reuniram para uma manifestação em frente ao parlamento israelense.
Eles reclamam das novas regras aprovadas pelo parlamento que autorizam as autoridades a prender por prazo indeterminado imigrantes que não tenham vistos válidos. A medida foi condenada por críticos como uma violação aos direitos humanos. É o 4º dia seguido de manifestações no Estado judeu. Mais de 50 mil imigrantes, a maioria da Eritreia e Sudão, entraram em Israel pelo Egito desde 2006. Muitos dizem procurar refúgio ou asilo. Desde 2012, a instalação de uma cerca na fronteira com o Egito reduziu o fluxo migratório. A Agência da ONU para Refugiados condenou Israel por ignorar as razões dos imigrantes e também por falhar em fornecer proteção aos que têm status de refugiado. E o assassinato da Miss Venezuela de 2004 provocou comoção no país. Mônica Spear, de 29 anos, foi morta a tiros ao lado do marido depois de parar o carro em uma emboscada. O presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou prefeitos e governadores para uma reunião de emergência nesta quarta-feira. O encontro tem como objetivo estudar um plano contra a violência. A medida veio depois do assassinato da Miss Venezuela de 2004. O crime chocou o país com um dos maiores índices de homicídios do mundo. Mônica Spear, de 29 anos, e o marido britânico Thomas Berry, de 39, foram mortos a tiros dentro do carro na noite de segunda-feira. Eles pararam no acostamento de uma estrada porque o veículo se chocou contra um objeto colocado na pista. A filha, de 5 anos, do casal sobreviveu à emboscada, apesar dos ferimentos. Lamentável. E a polícia afegã procura o irmão de uma menina de 10 anos que teria sido supostamente obrigada a vestir um casaco com explosivos para efetuar um ataque suicida na instável província de Helmand, no sul do país. As autoridades divulgaram um depoimento que foi feito em custódia e possivelmente sob coerção. As autoridades afegãs prenderam uma menina de apenas 10 anos que teria tentado cometer um ataque suicida na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Segundo o Ministério do Interior, ela escondia explosivos debaixo de um casaco. Em depoimento, a jovem disse que foi obrigada a vestir o colete e se dirigir a um posto de controle pelo irmão, que é um líder local dos rebeldes talibãs. Ele teria fugido e a criança afirma ter decidido se livrar do casaco perto de um rio. Segundo fontes locais, a peça não foi encontrada. Outra fonte garante que ela usava a roupa quando foi presa. A partir das imagens divulgadas dela em custódia, não é possível saber se ela estava ou não sendo coagida. Os talibãs são acusados de utilizar crianças para cometer ataques suicidas, o que o grupo nega. A polícia afegã procura agora o irmão da menina e investiga o caso para esclarecer se as declarações são verdadeiras. A criança se nega a voltar para casa e diz estar com medo da reação da família. E o vulcão Sinabung, localizado no oeste da Indonésia, vem expelindo grande quantidade de lava e obrigando milhares de pessoas a deixar as suas casas. O vulcão Sinabung, na Indonésia, mudou a rotina da população nos seus arredores. Mais de 20 mil pessoas tiveram de deixar suas casas desde que o monte voltou a entrar em erupção esta semana. O vulcão lançou lava 30 vezes só no último fim de semana. A fumaça durante o fenômeno pode alcançar 5.000 metros de altura. O Monte Sinabung ficou inativo durante quase um século e retomou a atividade em 2010. Desde setembro de 2013, a movimentação vulcânica é grande no monte. A Indonésia fica no chamado Cinturão de Fogo do Oceano Pacífico e é um dos países com mais vulcões em atividade no mundo. E você vai ver a seguir: Secretaria de Saúde de Itajaí assina ordens de serviço para ampliações de unidades no município. E você vai ver ainda hoje: buscas por aparelhos de ar-condicionado crescem 400% nos últimos 2 meses. Os detalhes no próximo bloco. E agora você acompanha imagens ao vivo da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Agora 12h30.